Nesse vídeo, vamos nos aventurar no incrível mundo das galáxias, ou mais precisamente na parte do seu núcleo, que não consegue ficar parada, e frequentemente lança material e radiação com grande intensidade para o espaço sideral, o mundo do núcleo galáctico. Você provavelmente já ouviu falar de quasares, mas essa história não se limita aos quasares. Olá, pessoal! Além disso, o que mais existe no núcleo galáctico ativo? Quais são as descobertas recentes feitas por meio de pesquisas sobre isso? E o núcleo galáctico ativo representa uma ameaça para a Terra? Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou Deluca e explicaremos imediatamente a partir de agora. Vamos começar. O que é um núcleo galáctico ativo? Vocês provavelmente já sabem, mas a grande maioria das galáxias tem um buraco negro supermassivo em seu centro. Esses objetos astronômicos são caracterizados por terem um tamanho pequeno em relação à sua grande massa, mas possuem uma gravidade incrivelmente poderosa. Os componentes de uma galáxia incluem não apenas estrelas e planetas, mas também uma grande quantidade de gás interestelar e poeira. Em princípio, as estrelas nascem a partir das nuvens desse gás. Então, as galáxias jovens tendem a ter menos estrelas e mais gás. Nas proximidades de um buraco negro supermassivo, esse monstro cósmico impede a formação de estrelas com a sua forte gravidade. Portanto, lá permanecem uma quantidade imensa de gás e poeira. Esse gás, ao orbitar em torno do buraco negro supermassivo e receber uma grande quantidade de calor do seu campo magnético, começa a brilhar. No entanto, não se limita apenas a girar. Quando o gás cai em direção ao buraco negro, ele pode não apenas ser absorvido pelo buraco negro, mas também ser capturado por um campo magnético poderoso. Em seguida, o gás se move em direção ao polo do buraco negro e é expelido dali como um jato astrofísico, também conhecido como jato relativístico. Eles são chamados de jatos relativísticos porque esses jatos podem atingir velocidades relativísticas, ou seja, velocidades próximas à velocidade da luz. Por outro lado, mesmo quando não ocorre a emissão de jatos, o gás no disco de acreção é fortemente aquecido e pode emitir uma variedade de radiações eletromagnéticas, desde luz visível até raios gama. Isso também é chamado de núcleo galáctico ativo. Muitas vezes a radiação do núcleo galáctico ativo exibe um padrão periódico de enfraquecimento e fortalecimento. Nesse caso, se diz que o núcleo galáctico ativo está variando. Até o momento não está claro porque o núcleo central de algumas galáxias é ou não é um núcleo galáctico ativo. Vamos relembrar agora sobre os quasares. Essa galáxia está tão distante que a imagem que vemos da Terra é de quando ela era muito jovem. Portanto, o núcleo dessa galáxia é extremamente ativo. O que vemos é uma galáxia centrada em um quasar com mais de 9 a 10 bilhões de anos, onde havia poucas estrelas e uma grande quantidade de gás, ou seja, o combustível para se tornar um núcleo galáctico ativo. No entanto, mesmo a grandes distâncias e com aparência jovem para nós aqui da Terra, há galáxias tranquilas, enquanto, por outro lado, algumas galáxias mais próximas da Terra e mais maduras têm núcleos galácticos ativos. Também existe uma teoria que sugere o seguinte: considerar os núcleos galácticos ativos não como uma característica, mas como um estado temporário. Por exemplo, o núcleo da nossa galáxia, a Via Láctea, está atualmente muito tranquilo, mas há algumas evidências de que houve vários períodos no passado em que um núcleo galáctico estava ativo. Pode ser que todos os núcleos galácticos, após se tornarem ativos, voltem a ficar tranquilos por vários milhões de anos. No entanto, isso é apenas uma das muitas hipóteses, e de qualquer forma, não explica por que os núcleos galácticos se tornam ativos. O que existe em um núcleo galáctico ativo? Existem muitos tipos de núcleos galácticos ativos, mas, em primeiro lugar, eles podem ser divididos em rádio silencioso e rádio alto. Os de rádio silencioso incluem alguns quasares.
Além disso, dentro dessa classificação, existem outros tipos de galáxias com núcleos galácticos ativos, como as galáxias Seyfert. As galáxias Seyfert são caracterizadas por terem muitas linhas espectrais brilhantes e amplas em seus núcleos, o que indica que estão constantemente expelindo gás a velocidades incrivelmente altas. Além disso, as galáxias Seyfert também podem ser subdivididas de acordo com os vários elementos representados nas linhas espectrais do núcleo. Nas galáxias de rádio alto existem muitos quasares, incluindo vários blazares. Blazares são galáxias com núcleos ativos que emitem jatos extremamente poderosos na direção do observador. Portanto, eles parecem particularmente brilhantes em comparação com outros objetos. As galáxias de rádio alto, por definição, também incluem as chamadas radiogaláxias. Essas são galáxias que emitem principalmente ondas de rádio originárias dos núcleos galácticos ativos. Aqui apresentamos uma classificação bastante simplificada. Isso porque classificações mais detalhadas podem ser confusas para pessoas que não têm conhecimento especializado. Além disso, uma tendência recente entre os pesquisadores é simplificar a classificação das galáxias, agrupando-as em categorias mais amplas. A razão para essa simplificação é bastante simples. Muitas vezes, o tipo de núcleo galáctico ativo é determinado pela perspectiva sob a qual estamos observando a galáxia. Por exemplo, como mencionado anteriormente, se o jato relativístico estiver quase na vertical em relação a nós, podemos ver um blazar. Porém, na mesma galáxia, se o observarmos de lado, o disco de acreção pode estar oculto devido às nuvens de gás e poeira, e só seremos capazes de ver o jato. Nesse caso, as galáxias são classificadas como um tipo diferente. Claro, embora seja essencialmente a mesma galáxia. Os pesquisadores estão tentando abandonar classificações subjetivas como essa, e recentemente têm se limitado a dividir galáxias de rádio silencioso, que incluem as galáxias Seyfert, galáxias de rádio alto e alguns quasares. A propósito, de acordo com dados estatísticos, a proporção de galáxias Seyfert entre todas as galáxias conhecidas não chega a 1%. No entanto, entre as galáxias mais brilhantes, a proporção das galáxias Seyfert ultrapassa os 16%. Isso deve dar uma ideia de quão brilhantes as galáxias Seyfert podem ser. Bem, agora você deve ter uma ideia do que são núcleos galácticos ativos, que são alguns dos mais belos, brilhantes e raros objetos astronômicos. Agora só precisamos passar para o último tópico mais importante dessa conversa de hoje. Os núcleos galácticos ativos representam algum perigo para a nossa humanidade? Quais descobertas assustadoras os pesquisadores fizeram recentemente sobre isso? O núcleo galáctico ativo é uma ameaça? Tradicionalmente, acredita-se que buracos negros supermassivos emitam jatos astrofísicos nas direções Polo Norte e Polo Sul, precisamente verticalmente em ambas as direções. As direções desses dois jatos relativísticos não devem mudar. O buraco negro não deveria girar, de modo que esses dois polos apontassem em direções diferentes. Os buracos negros raramente giram. No entanto, é diferente quando eles colidem e se fundem com outro buraco negro de massa semelhante. Essas ocorrências são extremamente raras. No entanto, não devemos subestimar a imensa força que pode ocorrer nas proximidades de um buraco negro. E isso é especialmente verdade quando se trata de buracos negros supermassivos. Nesse caso, os jatos relativísticos dos dois buracos negros podem de fato apontar em todas as direções. E isso não se limita a emanar dos polos. Anteriormente mencionamos que buracos negros supermassivos liberaram jatos relativísticos extremamente poderosos em todas as direções, desperdiçando energia de forma espetacular. Esse grande evento durou por centenas de milhões de anos e eventualmente resultou na formação de grandes vazios no interior da estrutura em larga escala do universo. Não existe nada ali. As estrelas, as galáxias, tudo parece ter sido consumido em uma enorme explosão. Essa grande catástrofe foi considerado um evento enigmático que ocorreu apenas uma vez. E isso se deve ao fato de que tais acontecimentos nunca mais se repetiram. Entretanto, mesmo que esses desastres naturais ocorram com pouca frequência,
é provável que haja uma mudança na direção da erupção de qualquer forma. Por exemplo, recentemente, um blazar chamado Markarian 421, localizado a bilhões de anos-luz de distância da Terra, chamou a atenção dos pesquisadores. Essa estrela repentinamente emitiu plasma e radiação potentes diretamente em direção à Terra. É compreensível que alguns pesquisadores tenham ficado surpresos com essa descoberta e se apressaram em anunciar que a humanidade seria extinta em breve. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. É claro que não há motivo para preocupação em relação a essa descoberta dos pesquisadores. Os jatos relativísticos de Markarian 421 não alcançam a Terra. No entanto, é claro que os planetas mais próximos em seu caminho sofrerão as consequências. Da mesma forma, se outra galáxia com um núcleo galáctico ativo apontasse seus jatos quase diretamente para o Sistema Solar, isso ainda não representaria uma ameaça à Terra. O risco do núcleo galáctico de nossa galáxia, a Via Láctea, se tornar um núcleo galáctico ativo e emitir luz ou ondas de rádio é muito maior. No entanto, essa possibilidade é extremamente baixa, e até agora, como a história da vida na Terra de bilhões de anos demonstra, nunca houve danos causados por isso. Extinções em massa e mudanças climáticas significativas ocorrem por razões diferentes. Pessoal, por favor, continuem acompanhando esse canal. Planejamos continuar discutindo temas relacionados ao espaço que preocupam a humanidade. E como reconhecimento da nossa dedicação, por favor, deixe o seu like. Além disso, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Bom, é hora da gente se despedir por um breve tempo. Até a próxima, pessoal. Nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Tchau, tchau.